Olá, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar com o estudo então do Apocalipse, no capítulo 4, a visão do trono de Deus. Mas antes vamos fazer uma oração. Você que se encontra sofrendo, passou a noite em claro, tem tido muita confusão na sua mente, depressão, despersonalização, feche os olhos e converse com Deus. Conte para Deus como é que está o seu interior, o seu coração, o que você tem sentido. E diga que você crê, confesse que você crê que o Senhor Jesus levou sobre ele o sofrimento, o peso, os seus pecados. E creia que ele já te perdoou. E creia também que ele já te libertou. Você crê? Então respire fundo e em nome do Senhor Jesus seja feito conforme a sua fé. Meu Deus, nos dê a direção e sabedoria para entender o que o Senhor quer que a gente venha entender, meu Pai. Abra nossa mente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos à meditação. Você pode acessar também o site curainterior.org. Tem o formulário para contato. Tem aqui o testemunho no Como Vencer. O estudo do Apocalipse, você pode baixar por completo o estudo. Só clicar aqui em baixar e compartilhar, meditar com os seus contatos. Você pode também acessar o curainterior.org. Tem as mensagens, tem o testemunho. Você pode acompanhar também, compartilhar com seus contatos, com alguém que está enfrentando depressão, pânico, despersonalização, para que ela saiba que tem cura, que o Senhor Jesus pode tudo. Se inscreva no canal, ative as notificações, comente, deixe aí o seu like e que o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus primeiro, seja glorificado, porque Ele não precisa de nós, e que seja um testemunho esse canal para as pessoas, sobre a palavra do Senhor Jesus, pela misericórdia dEle. Então, vamos à leitura. Vou deixar o link na descrição. Você pode também acessar o blog, se você assim preferir, acurainterior.blogspot.com. Lembrando, pessoal, que essa imagem apenas é um esboço, porque não dá para comparar o reino de Deus com as nossas descrições. A palavra de Deus diz que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Quanto mais o próprio Deus. Então é um esboço do que João viu, tá? Só uma noção. E aí você vai entender conforme nós formos lendo. Depois você pode parar o vídeo, depois que você ouvir a meditação, voltar, dar uma olhada para você ter uma noção. Mas não tem como comparar com a realidade, com a verdade. Então vamos iniciar. Depois destas coisas, depois das 7 cartas, das 7 igrejas, que representam 7 tipos de pessoas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, e honra e poder,
porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, 1 ao 11. Vamos meditar. A porta por meio da qual João entrou em espírito no céu nos mostra, nos remete, que só existe um caminho para chegar ao céu, que é o Senhor Jesus. Ele é o caminho que conduz à salvação. E a porta da eternidade é estreita, e são poucos os que acertam com ela, conforme o próprio Senhor Jesus disse, em João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em Mateus 7, 13 e 14 diz, o Senhor Jesus diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Note que existe um trono e um assentado no trono, que é o Senhor Jesus. Somente Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Não podemos amar mais algo ou alguém além do Senhor Jesus, a mais do que o Senhor Jesus. Devemos nos entregar 100% vivendo para o Senhor, entregando nossas vontades, nossas decisões, escolhas a Ele, porque é o melhor. Ele deu a vida, pessoal, o sangue por nós na cruz. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do futuro. Nós estamos falando do que está acontecendo e vai acontecer. Como não confiar em Deus? Como não querer o que Ele quer ao invés do que nós queremos? Não é verdade? Ainda que nós desejemos algo no momento, às vezes não é o melhor. Então confie sempre em Deus e busque a direção dEle. Dependa dEle em tudo que você for fazer, em tudo, até para servi-lo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Então, o Senhor Jesus deve ser o primeiro quem quer ter comunhão com Ele. Não deve ter outra coisa ou pessoa, nem você mesmo, nem fazer a obra. Deve ser o primeiro. Ele deve ser o primeiro. A pedra de sardônio representa o sangue do Senhor Jesus, nós cremos. Por meio dele, fomos comprados por Deus, que é quem está sentado no trono. E a pedra de jaspe representa a transparência. Deus é transparente e quer que sejamos assim diante dele, porque Ele sabe de todas as nossas intenções e até do que faremos, quanto mais do que estamos fazendo agora. Você pode estar se perguntando, mas antes você disse que o Senhor Jesus estava assentado no trono, e agora você diz que é Deus. Exatamente. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Jesus é Deus. Ele mesmo tomou sua pena sobre ele, para te perdoar e te salvar, mesmo sabendo que você poderia errar. O arco, que muitos chamam de íris, significa a aliança de Deus firmada nos tempos de Noé, mostrando que a terra e os homens não mais seriam destruídos com água. A palavra de Deus se cumpre, gente? Deus, Ele é fiel, Ele não volta atrás na palavra dEle. Ele prometeu que a terra não seria mais destruída com as águas. E Ele mantém a palavra, porque Ele é Deus. Ao redor do trono, no capítulo 5 do livro de Apocalipse, os 24 anciãos falam que foram remidos pelo sangue do Senhor Jesus, que nós veremos à frente. Ou seja, são pessoas, pois os anjos são atemporais, ou seja, eles não têm idade, nós cremos. Os 24 anciãos representam todos os salvos ao longo da história da humanidade. Eles se encaixam perfeitamente na descrição dos vencedores dada pelo Senhor Jesus na carta às igrejas. O Senhor cita: ao vencedor, o que vencer será vestido de vestes brancas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. O número 24 representa a antiga e a nova aliança, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Não significa que são indivíduos especificamente, como por exemplo os 12 filhos de Jacó, ou exatamente os 12 discípulos. Não são especificamente alguém. Eles representam os salvos antes e depois da vinda do Senhor Jesus. Representam a totalidade dos salvos ao longo de toda a história da humanidade. Na visão de Daniel, que representa o Apocalipse no Antigo Testamento, o livro de Daniel, ele viu os tronos vazios. João vê os tronos ocupados, pois a esta altura João já vê os salvos com Deus, ou seja, a essa altura a igreja já terá sido arrebatada, antes dos terríveis acontecimentos que virão sobre a terra no fim dos tempos, durante a grande tribulação, que começa com a abertura dos selos,
com a chegada do anticristo, que veremos mais à frente com detalhes. O significado maior está na posição que os anciãos ocupam diretamente ao redor do trono de Deus. Eles receberão a salvação e o privilégio de servirem a Deus, mas também a autoridade para governar ao lado do Senhor Jesus. A autoridade é simbolizada pelos tronos e pelas coroas. As pessoas pensam que no céu a vida será chata e que ficaremos tocando harpas para sempre. Amigo, nunca será assim. O céu será um lugar de vencedores, de ação, uma nova história, um reino de tanta satisfação, prazer e realização, que João tem dificuldade de descrever como vai ser a vida na Nova Jerusalém. Será algo glorioso. A recompensa para os vencedores é algo extraordinário, inimaginável, inenarrável. Seremos salvos e também reinaremos. Portanto, priorize sua chegada ao céu. Deixe de lado as ofertas do mundo, que são chamativas, abundantes para te enganar, com o intuito que você troque essa glória no céu com o Senhor por coisas ínfimas, como Esaú fez ao abrir mão do seu direito à primogenitura por um prato de lentilhas. Priorize o Espírito Santo, a presença de Deus, conhecer a Deus, porque quem não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, como dizem Romanos, esse tal não é dele. E priorize a presença de Deus. Não priorize apenas ser salvo, apenas estar num lugar bonito, apenas escapar do inferno. Não. Isso aí todo mundo quer. Priorize conhecer a Deus, agradá-lo, honrá-lo, temer a Ele, ter Ele em primeiro lugar. Aí, como consequência, você vai fazer parte desse reinado maravilhoso. Após o arrebatamento, você vai estar com Deus, depois no milênio, 1000 anos reinando com o Senhor Jesus na terra, e depois por toda a eternidade com Ele. Não tem como descrever. Tem gente que acha que o céu vai ficar sendo monótono. Se Deus deu inteligência ao homem para inventar tanta coisa como futebol, Wi-Fi, internet, televisão, que pode ser usada para o bem, isso são apenas noções do que Deus pode fazer. A mente de Deus, o que Deus tem preparado é muito grande. Não tem palavras para expressar. E quanto mais está na glória, na presença de Deus, aos pés dele para sempre, é muito melhor. Não tem como descrever. Não se iluda com o aqui e agora, porque em sua morte você não terá ninguém que viveu com você na terra e não levará bem algum. Não fixe nesta vida curta e passageira. Ela só é o prazo que você tem para fazer sua escolha: a glória eterna com Deus ou a condenação eterna ao lado do diabo. O mundo, os prazeres, são a campanha publicitária do inferno para fazer você trocar a eternidade ao lado de Deus por um simples momento de prazer vazio e fútil que pode te levar a um sofrimento eterno. A vida eterna é para os vencedores. Eles serão como a família de Deus e reinarão com Cristo para sempre. O termo ancião se refere à maturidade, ou seja, os salvos são aqueles que se curvaram ao Senhor Jesus por completo, recebendo do próprio Deus sabedoria, entendimento em todas as situações e principalmente para serem obedientes ao Senhor, mantendo sua salvação até o fim. Fica claro no último versículo que tudo foi criado por Deus. Muitos dizem que tudo foi criado por um acidente. Imagine se todos os acidentes fossem tão perfeitos como o corpo humano, a mente humana, que não é física, que é espiritual e habita dentro de um corpo físico, passageiro. A alma que é eterna, habita no corpo físico, que é passageiro. Sua capacidade de escolha e a natureza, por exemplo. Entenda, o mundo é dominado, entre aspas, pelo mal, naqueles que não buscam a Deus, não priorizam o Senhor Jesus. Por conta do mal, uso do seu livre-arbítrio, que o ser humano, por conta do mau uso do livre-arbítrio que o ser humano recebeu. Por isso, nunca vai confirmar a palavra de Deus, a ciência. Os cientistas são instrumentos, muitas das vezes, do mal, nesse sentido. Eles vêm com teorias absurdas para matar a fé e o relacionamento das pessoas com Deus. A ciência, pessoal, se usada com a sabedoria de Deus, é uma bênção, porque eles sabem do poder de Deus, da existência de Deus. Mas quando vem com teorias que nada tem a ver com a palavra de Deus, aí não está sendo usada por Deus, de forma alguma. É um engano. O Apocalipse é mais uma prova da palavra de Deus. Muitas profecias já aconteceram, outras estão acontecendo e outras acontecerão. Como então alguém pode tentar provar o contrário, se tudo que está escrito está se cumprindo à risca e foi escrito há aproximadamente 2000 anos pelo apóstolo João, que recebeu o livro do Apocalipse, ou seja, o livro das revelações, diretamente do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que quando o apóstolo recebeu as revelações, ele estava preso na ilha de Patmos, pelo Império Romano.
podemos perceber também que aqueles que estão salvos serão salvos são os que se entregaram completamente a Deus sem reservas, pois os anciãos, que representam todos os salvos, lançam suas coroas, mesmo tendo recebido autoridade para reinar, e se prostram diante do Senhor Jesus para adorá-lo. Ou seja, depositam toda a sua confiança no Senhor Jesus para ter uma vida com Deus e ser salvos. Temos que abrir mão do ego, orgulho, vaidade, pecado, de tudo que desagrada a Deus e fazer do Senhor o nosso tudo, a nossa plenitude. Nada daquilo que o Senhor nos emprestar, como bênçãos, família, riquezas, curas, nada nem ninguém pode ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, somente Ele. E os anciãos, ou seja, os salvos, com vestes brancas, indicando que para a pessoa ter um relacionamento com Deus e ser salva, ela tem que andar em santidade, afastada do pecado e buscando se manter pura, desde os seus pensamentos até suas atitudes externas, dia após dia, justamente por considerar que estamos diante do Senhor por todo o tempo. Mesmo sabendo que não somos perfeitos, o Senhor espera consideração e respeito da nossa parte. Quem está sentado no trono é o Senhor Jesus. Os olhos têm que estar fixos nele. Durante toda a visão de João, a atenção de todos os seres que ele viu está totalmente no Senhor Deus. E assim devemos fazer todos os dias, pois nossa salvação depende de termos essa postura. Não podemos nos deixar levar pelas tribulações, provações, tentações e até pelas conquistas, pelas vitórias, que nos causam distração às vezes. Devemos manter nossos olhos fixamente no Senhor Jesus. Cada um será julgado individualmente. Portanto, não se apoie em ninguém, não coma na mão de ninguém, se inspire em Deus e busque a verdade em Deus. Relâmpagos e trovões descrevem um trono de juízo e não de graça. Jesus veio em graça e agora virá como juiz. Trovões e relâmpagos anunciam uma tempestade, e o Apocalipse trata justamente da época em que o Senhor executará seu juízo sobre a terra. A misericórdia do Senhor terá fim. E é isso que está prestes a acontecer neste mundo. Temos que nos aproximar de Deus, amigo, enquanto ainda há tempo, pois chegará o tempo em que não haverá mais graça, mas apenas juízo. A salvação é eterna, mas a chance de ser salvo no tempo da graça tem tempo limitado, e esse limite será a morte, onde as chances de salvação terminam, ou o arrebatamento da igreja, onde o preço para ser salvo será muito caro durante a grande tribulação. As 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus, que foram mencionados em Isaías 11:2, no Antigo Testamento, escrito vários séculos antes do Apocalipse, confirmando que a Bíblia Sagrada é claro que é a palavra de Deus, pois mesmo sendo escrita em diversos países e autores diferentes, sempre possui a mesma mensagem e aponta para o Senhor Jesus como o único Senhor e verdadeiro Salvador e verdadeiro Deus. O número 7 indica a totalidade, não significa que sejam 7 Espíritos exatamente, mas que Deus tem acesso a todos em todos os lugares, em todas as épocas. Veja em Salmos 139:7, ou seja, tudo está sob o domínio de Deus. As 7 tochas de fogo estão esperando as ordens de Deus para entrar em ação, na execução dos juízos do Senhor sobre a terra, como veremos mais adiante. O mar de cristal também nos inspira a pensar que devemos ser sinceros, ou seja, transparentes diante de Deus, pois Ele conhece todos os nossos pensamentos e intenções. Não adianta esconder ou viver no pecado e achar que Deus não sabe, pois Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Deus nos deu a sua palavra e orienta todos que desejam buscá-lo de verdade. Portanto, não há desculpas para aqueles que não forem salvos. Concluindo, percebemos que tudo aponta para o Senhor Jesus, que é quem está sentado no trono. O destaque não são os animais, eles estão ali, mas o Senhor é o centro do louvor dos anciãos, dos 7 Espíritos de Deus e dos 4 animais. Uma tradução mais precisa seria 4 seres viventes, não especificamente animais. Não dava para saber se eram animais ao certo, mas sua natureza não era humana e nem animal. Por isso ele descreve como animal. 4 é o número da terra. Representa a totalidade da criação, representando tudo e todos que estão na terra. Como podemos ver em Apocalipse 7, verso 1. Os 4 seres viventes simbolizam toda a criação de Deus, com os quais Deus fez uma aliança depois do dilúvio, ou o primeiro Apocalipse, como podemos ver em Gênesis 9. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente, e convosco está, de aves, de gado, e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até o animal da arca. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra.
Gênesis 9, 8 ao 11. Assim como os 4 seres viventes, notamos que a criação, a natureza e os animais exaltam o Criador. Porém, às vezes, o homem que é racional não o faz. Veja o Salmo 148, 1 ao 14. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre. E lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. O louvor começa no céu e vai descendo, ou seja, toda a criação exalta a Deus. Mas o homem às vezes não, porque louvar não é cantar a igreja simplesmente, mas viver de acordo com a palavra de Deus, sendo um pai, filho, marido, funcionário que exalta a Deus no dia a dia também. Quando as pessoas chegam à igreja, geralmente são humildes para receber a palavra, mas com o tempo as pessoas vão querendo opinar, vão ficando cheias de si mesmas e pensam que já não é mais preciso obedecer. Devemos ter o cuidado de nos mantermos humildes à voz de Deus. Ainda que seja uma repreensão, sempre será para o nosso bem. Os seres viventes têm olhos por dentro e por fora. Note que eles estão fixamente olhando para o Senhor Jesus. E é assim que devemos nos comportar. Olhar sempre fixamente para o Senhor Jesus, em toda e qualquer situação, louvando ao Senhor com nossas atitudes, pensamentos, intenções e comportamentos onde quer que estivermos. Vemos que criaturas irracionais louvam a Deus, pois cumprem o que lhes foi determinado. Mas o homem que foi feito por Deus, racional, inteligente, às vezes rejeita o Senhor, vivendo completamente contrário da vontade de Deus e cometendo atos que nem os animais cometem. Como vimos nesse capítulo 4, só existe um trono, que é do Senhor Jesus. Mas a pergunta que fica é: quem está no trono da sua vida, no trono do seu coração? Reflita, amigo leitor, quem está sentado no trono da sua vida? Deus ou seu filho? Marido, bens, você mesmo, seu eu, seu orgulho, seu emprego? Então, é o momento, pessoal, de parar e analisar. Quem tem sido a sua prioridade? Quem tem sido o primeiro na sua vida? Quem tem sido mais importante? Você, a sua carreira ou Deus? O seu eu não é que você não tenha que cuidar das coisas da terra, mas elas não podem ser a sua prioridade. Então, se você deseja voltar para Deus, você que está afastado, você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus agora, não importa o grau do pecado que você cometeu, pode ser pequeno ou grande, não interessa. O sangue do Senhor Jesus lava todos os pecados. Se o diabo te acusar, lembre ele do destino dele. E lembre que o Senhor Jesus lavou através do sangue dele os seus pecados. Então, confesse seus pecados aí agora, fale com Deus, rasgue o seu coração, jogue as cartas na mesa, seja sincero, sincera. Peça perdão para o Senhor Jesus pelos seus pecados. Confesse que o Senhor Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. A partir de hoje, você que está firme, peça renovação a Deus. Louve o nome do Senhor Jesus. Diga que Ele é único, que Ele é o único e verdadeiro Deus, que só Ele é Deus, que o Senhor Jesus é o dono do trono do seu coração, da sua mente, das suas escolhas. E se você crê, seja cheia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser continuar louvando, adorando a Deus, faça isso. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo com mais um vídeo no estudo do Apocalipse, nessa sequência. Vai estudando, volte no vídeo se não entendeu algo, peça a direção de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai continuar, pela misericórdia, usando esse vídeo para falar com você. Tá bom? Se inscreva, compartilhe com seus contatos, compartilhe para que as pessoas vejam que o Senhor Jesus pode sim curar não só a depressão, como tem o testemunho para a glória do Senhor Jesus, mas que Ele pode todas as coisas. Tá bom? Deus abençoe. Tenha uma excelente semana.